Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada e o talvez filme do ano até então, que é o longa Devoradores de Estrelas. O pesquisador Ryland Grace acorda sem memórias em uma nave no meio do espaço, tendo apenas em mente a sua missão, descobrir por que o Sol do nosso sistema solar está morrendo e como solucionar isso. O longa tem direção de Phil Lord e Christopher Miller e roteiro de Drew Goddard, que por sua vez é uma adaptação da obra de mesmo nome, escrita por Andy Weir e publicada em 2021, mesmo autor do livro Perdido em Marte, que inclusive ganhou a sua adaptação cinematográfica em 2015, a qual o roteiro também é assinado pelo Drew Goddard. E uma curiosidade é que os diretores do longa já estão ligados à direção de outra adaptação de um livro do mesmo autor, chamado Artemis, e além disso, também de um filme original escrito pelo autor. Bom, não sei se já falei por aqui o quanto eu gosto do Ryan Gosling, eu acho ele um ator muito interessante, principalmente pelo lado cômico que ele tem, assim. Eu sinto que o senso de humor que ele traz pra dentro dos filmes é exatamente o que eu gosto, assim. Então é um ator que eu venho acompanhando e que eu sempre confio muito nos projetos dele. Eu acho que ele sabe muito bem escolher os filmes. Fiquei muito intrigada com Devoradores de Estrelas, em parte porque eu já tinha gostado de Perdido em Marte, então eu imaginava que se continuasse nessa mesma vibe seria um bom filme, né? E também porque eu ouvi muita gente elogiando o livro, assim, falando que era um dos melhores livros que já leu na vida, assim, e eu fiquei muito curiosa sobre o que seria a história. E começaram a sair as críticas também todas positivas, então eu fui assistir com expectativas muito altas pra esse filme e devo dizer que ele supriu todas, assim, pra mim. A história, então, a gente acompanha o professor Ryland Grace, que é um homem que não tem grandes metas ou propósitos e que, de certa forma, vive meio que uma vida de síndrome do impostor, assim, não achando que ele é bom o suficiente, assim, pras coisas, né, e que também não tem uma grande meta de vida mesmo e que, eventualmente, é chamado, então, pra ajudar nesse projeto para salvar a vida na Terra. Nesse universo, então, o Sol do nosso sistema solar tá morrendo e por conta disso diversos cientistas dentro do mundo são chamados para tentar solucionar isso, um deles sendo justamente o Dr. Grace, muito por conta de um trabalho que ele fez no passado em que aquilo que ele estava defendendo ia contra tudo que as outras pessoas acreditavam, que acabou atraindo a atenção ali do pessoal do projeto. Por conta dessa grande missão que literalmente envolve o fim da humanidade, o filme todo tem uma sensação de urgência muito palpável, sempre deixando muito clara a necessidade de tomar uma ação em relação a isso, senão toda a humanidade seria extinta, né, e todo mundo iria morrer. Eles sempre deixam isso extremamente claro e por conta disso a gente sente isso enquanto a gente tá assistindo o filme. E eu até fiquei sabendo que dentro do livro eles chegam a explorar outras questões geopolíticas que acabam acontecendo por conta dessa situação que o planeta Terra se encontra, né, que me pareceram bem interessantes. Porém, e também apesar do filme trazer um lado científico até que bem parecido do que a gente vê em Perdido em Marte, a história aqui em Devoradores de Estrelas não é sobre o lado científico, sobre ciência, por se assim dizer. Longa toca em temas como propósito, coragem, comunicação, amizade e a importância da conexão, trazendo esse personagem que parece que vive uma síndrome do impostor e é completamente solitário na Terra, mas que passa a ver o peso da solidão ainda mais forte quando acorda sem memórias no meio do espaço. E bom, nessa jornada do nosso protagonista, eventualmente ele acaba conhecendo o Rocky, que é um alienígena ali que eles acabam criando uma certa conexão, justamente mostrando a importância que as conexões têm dentro da nossa existência como humanos. Nesse sentido, eu sei que muitos vão lembrar do filme A Chegada, justamente porque aqui é mostrado, né, que ao se deparar com uma nova espécie, o primeiro instinto que a gente tem é tentar achar uma forma de comunicação, né, que eu sei que é algo que muita gente gosta em A Chegada, por ter esse tom um tanto mais realista, de imaginar, eu não sei se seria talvez mais positivo, né, mas de imaginar que se a gente se deparasse com uma espécie alienígena, realmente a gente ia tentar fazer esse contato de comunicação, de troca, de aprendizado, assim, no primeiro momento, pelo menos. E bom, o coração, então, da história é justamente o personagem do Ryan Gosling, né, o Grace, e a conexão que ele acaba criando com o alienígena Rocky. Dois personagens que são completamente diferentes em todos os sentidos possíveis, mas que acabam se conectando por conta das suas situações parecidas e de se encontrarem nesse momento tão vulnerável, assim, né, em meio a tanta isolamento,
isolamento e solidão, evidenciando ainda mais a importância das conexões. E enquanto eu escrevi a crítica, devo dizer que eu pensei bastante também na amizade do Elliot e do ET, do filme ET o Extraterrestre, né? Em que os dois personagens encontram um aconchego um do outro e uma forma de superar diversas questões ali, né? Principalmente o Elliot, que ali dentro da história é um menino que lida muito com o abandono, né? E ele encontra no ET um verdadeiro amigo, né? E uma forma de lidar, assim, com todas essas questões que ele tá passando. E eu acho que aqui é algo bem parecido. A conexão dos dois, então, faz com que o Grace lide com os seus problemas internos, né? Principalmente a facilidade que ele tem em se declarar um covarde, né? E a sua falta de propósito mesmo. Por falar sobre essa conexão com outros filmes, né, eu vou aproveitar para novamente passar a palavra de um dos meus filmes favoritos do ano passado, que é o filme A Vida de Chuck, que acho que tem um tom e momentos que me lembraram bastante Devoradores de Estrelas, embora sejam filmes de gêneros completamente diferentes. O filme, ele traz esse contexto externo, né, aqui sendo justamente o sol morrendo e a necessidade de fazer algo sobre isso, mas ele usa essa questão, esse contexto, para falar sobre a natureza humana, sendo um filme de muito fácil identificação, já que ele fala sobre as nossas características mais universais, e eu acho que Devoradores de Estrelas segue essa mesma proposta. Aqui, principalmente trazendo de exemplo, né, o personagem do Grace, que é um homem extremamente inseguro e que falta ali uma meta, um propósito de vida, algo ali pra ele lutar por, digamos assim. Além disso, eu sinto que Devoradores de Estrelas é um filme que é muito uma homenagem aos filmes de ficção científica, assim, você assiste o filme e você lembra de vários outros filmes, né, sejam por referências mesmo, mas também pela estrutura do filme, algumas cenas, alguns momentos ali no espaço. Então, em vários momentos eu vi muito de Interestelar, vi de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né, inclusive o filme até faz uma referência a isso, né, um som que toca em ambos os filmes. Você tem Alien mesmo, até pela própria sensação de isolamento, Star Wars, a estrutura, e principalmente 2001, Odisseia no Espaço, né, que também serviu de base para todos esses outros filmes de ficção científica, assim, é muito claro, assim, e até enquanto eu tava assistindo o filme eu só ficava pensando, meu Deus, eu queria muito poder ter experimentado esses outros filmes de ficção científica também no cinema, porque vale muito a pena, assim, e realmente, aqui as cenas de espaço, elas são muito legais, elas são muito detalhadas, elas são muito bonitas visualmente, cheias de emoção, de ação, assim, e que eu acho que vale totalmente o ingresso pro cinema, assim. Acho que não são todos os filmes, pensando assim no valor do cinema, né, que tá hoje em dia, assim, não são todos os filmes que, putz, você realmente tem que assistir no cinema, mas esse é um que eu defendo muito, que tentem assistir no cinema, porque realmente vale muito a pena. E realmente esse filme é 100% o Ryan Gosling. Eu acho que não tem outro ator que poderia interpretar esse personagem e fazer esse filme ser tão completo assim como ele é, né? Como uma pessoa que vem acompanhando a carreira do Ryan Gosling, eu devo dizer pra vocês que se vocês gostam do senso de humor do Ryan Gosling, vocês vão gostar desse filme, porque eu acho que esse tom dele foi o que ditou o tom do filme por completo, assim. Inclusive, ele foi a única escolha pro papel do protagonista. Ele foi contratado logo depois dos direitos do livro serem adquiridos em 2021. Eu acho que ele traz um personagem extremamente humano. Eu não sei se eu diria que ele é de fácil identificação, porque eu acho que tem questões dentro do personagem dele, né, essa insegurança, essa coisa de falar sobre coragem, de propósito, que são muito humanas e que a gente se identifica, mas eu não sei se é necessariamente isso que faz o personagem dele ser tão interessante, mas eu acho que muito vem do carisma do próprio Ryan Gosling, assim, e dele ser um ator que consegue equilibrar tão bem o lado cômico do filme, assim, com o lado emocional, e eu acho que funcionou super aqui dentro da história. Isso, eu não sei se é necessariamente uma questão de fácil identificação, de um personagem 100% de fácil identificação, mas eu acho que é um personagem que a gente entende ele, a gente entende as sensações dele, as inseguranças dele, as questões dele, e principalmente a gente torce por ele desde o começo do filme, e eu acho que isso é muito importante nesse estilo de filme. Bom, eu não li o livro, mas eu li algumas diferenças que tem entre o livro e o filme. Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de saber quem leu, o que realmente achou dessa adaptação, mas pelo que eu li, eu sinto que o filme conseguiu adaptar muito bem o que tem no livro. Eu sei que tem algumas questões dentro da história, né, principalmente essa questão mais geopolítica e talvez um lado científico, assim, que talvez dê mais profundidade pra história, mas eu entendo elas terem sido cortadas para ser um filme justamente que vai falar sobre essas questões humanas, dando mais destaque ali pro personagem do Grace e principalmente da conexão que ele tem com o personagem do Rocky. E eu li em alguns lugares já de várias pessoas comentando que as melhores ficções científicas e que ficção científica boa é aquela que é pessimista.
E eu acho que tem muitas dessas ficções científicas pessimistas que são algumas das mais icônicas, né? Principalmente quando você fala de 2001, Odisseia no Espaço. Mas eu acho que Devoradores de Estrelas tem muito o seu valor nos dias de hoje, sendo essa obra extremamente otimista. Eu nem sei se eu diria otimista, se seria essa a melhor palavra de descrever o filme, porque eu acho que, não sei se é nesse sentido assim, mas é um filme que você de certa forma se sente abraçado, e eu acho que isso tem o seu valor também. Principalmente pelo filme trazer toda essa mensagem de que algumas coisas valem lutar por, né? Valem se arriscar por, e eu acho isso realmente muito bonito, e muito bonito a forma como ele consegue ser muito verdadeiro ao que ele promete, assim. É um filme que tem um senso de humor muito aflorado, é um filme mais positivo, mas ele funciona, ele te emociona, os personagens, você consegue se conectar com eles. Então, assim, adorei o filme, achei ele extremamente positivo e até então é realmente pra mim o filme do ano. Claro, tá muito cedo pra dizer isso, né? Óbvio, tem muita coisa pra acontecer, foi tipo um dos primeiros grandes lançamentos que a gente teve até então, mas eu fiquei muito satisfeita, assim, e eu acho que muita gente vai conseguir se conectar com essa história, porque é um filme muito aberto pra todo mundo, assim, e eu acho legal, assim, filmes que tem essa proposta também. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Devoradores de Estrelas e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de ficção científica favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.